Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social na Educação e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre dificuldades de aprendizagem. Apesar dessa ser uma matéria da psicopedagogia e também da pedagogia, faz-se necessário que o assistente social que venha trabalhar na educação ou no ambiente escolar, ou ele tenha conhecimento adquirido por meio da leitura, de ser autodidata e de conhecimento, mas o recomendável mesmo seria que ele fizesse uma especialização na área para conhecer o objeto do seu trabalho, a matéria do seu trabalho. Apesar de ser uma matéria na área, eu tenho especialização em educação infantil, sou assistente social e tenho especialização em educação infantil, também pedagogia. Então eu recomendo aos senhores e senhoras assistentes sociais para fazerem um curso de especialização na área para entender de maneira mais aprofundada, de maneira mais legítima, mais íntegra a matéria em questão, que são as dificuldades de aprendizagem. Segundo Beatriz Scoss, a psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem, suas dificuldades e numa ação profissional deve englobar vários campos do conhecimento, sintetizando-os e integrando-os. Muitos aspectos do que diz respeito às dificuldades de aprendizagem estão relacionadas às atribuições do serviço social. Por exemplo, a parte de encaminhamento, quando a escola não dispõe daquele profissional, daquele quadro de ação, a parte de acompanhamento, de encaminhamento e a parte de acompanhamento extra-escola. Pode-se fazer um trabalho em rede e multiprofissional entre o psicopedagogo, o pedagogo ou o fonoaudiólogo, a depender da dificuldade de aprendizagem, da origem da dificuldade de aprendizagem, para que esse atendimento saia também do pátio da escola e vá até a família, alcance e englobe de forma mais ampla essa atenção à criança que tem dificuldade de aprendizagem. A psicopedagogia estuda a complexidade do aprender de acordo com as limitações físicas ou biológicas, ou sejam elas quais forem, conforme for sendo identificada aí dentro daquilo que nós vamos estudando. Alguns fatores que precisam ser considerados: a escola, a família, o emocional do aluno, o cognitivo, a parte cerebral que leva ao aprendizado, isso exige um conhecimento técnico, a parte social, e aqui aparece a intervenção direta do assistente social, a parte orgânica, e aí muitas vezes é necessário encaminhamento para o médico, para o neurologista e outros profissionais de acordo com a possibilidade daquilo que se faz através do diagnóstico, o levantamento. Então pode ser N possibilidades e depois de fazer o diagnóstico descobrir que não era nenhuma daquelas que se pensava. É também indispensável o trabalho do pedagogo, né, obviamente, e como tem a parte cerebral, funcional, orgânica, cognitiva, então trabalha aí vários profissionais fazendo um trabalho multiprofissional para oferecer à criança, garantir esse direito à criança. E o assistente social aí é o mediador nesse processo todo, entre o psicopedagogo, o neurologista, o Ministério Público, que muitas vezes vai ter que ser acionado, o pedagogo, às vezes até a família, porque muitas dessas crianças com dificuldade de aprendizagem são fruto já de abandonos de anos, que vem sofrendo abandono pela família e cada vez mais piorando a sua situação, degradando mais a sua capacidade de aprendizagem. Então a assistência social vai trabalhar nesse nicho para fazer valer, fazer garantir, efetivar os direitos da criança. Quando esses direitos são negados, a criança acaba sofrendo muito em consequência das dificuldades de aprendizagem, gerando muitos problemas de comportamento. E dentre esses problemas de comportamento, nascem também problemas psicomotores, problemas emocionais, problemas de atenção, problemas cognitivos, problemas perceptivos, problemas de memória e problemas psicolinguísticos. É claro que hoje na educação a palavra memorização já está superada, contudo, ainda que não exista a prática, é impossível aprender sem que a informação seja gravada na memória. Isso não é nada mais do que memorização. O que foi abolido pelos novos conceitos teóricos é a prática da memorização de forma maciça.
Então, hoje existem outras formas de estimular a criança a desejar memorizar, a querer memorizar o assunto, de forma lúdica, atrativa, agradável, sem causar sofrimento e sem se tornar aquele fardo pesado, difícil, que a criança acaba rejeitando e passa a vida toda aprendendo de forma limitada, porque ela não desenvolveu a capacidade crítica de desejar o aprendizado, de ter fome de saber. E isso é possível através da ludicidade. Então as dificuldades de aprendizagem, elas apresentam problemas motores, problemas de atenção, problemas perceptivos, problemas emocionais, problemas cognitivos, problemas de memória, problemas psicolinguísticos e problemas de comportamento. E exige, como já dito, a intervenção de vários profissionais de várias áreas distintas. Para poder, cada um deles, com seu conhecimento técnico, intervir de forma mais acertada. Quando isso é negado, quando esse direito é negado à criança, ela acaba atrapalhando todo o restante da sala de aula. Não que ela tenha essa vantagem, não que seja isso fruto do seu desejo, mas uma vez que o professor vai ter que dar atenção mais para um aluno do que para os outros, vai ter que rever uma matéria que já poderia ter adiantado para outra, vai ter que ficar voltando, dando feedback contínuo. Então, isso é um problema educacional grave que atinge toda a escola, não apenas a criança. A vítima principal é a criança, mas no fim toda a escola acaba não querendo culpabilizar a criança por isso, obviamente que não é essa a ideia. Mas a ideia é que quando o problema não é tratado, ele acaba se disseminando por toda a escola. E os fracassos sucessivos podem causar vínculos negativos com a aprendizagem, pode causar a desmotivação para aprender, problemas de autoestima, de autovalorização, a negação do próprio potencial, do tipo eu não sei, eu não consigo, eu sou burro, a minha família diz que eu sou burro, e aí acaba internalizando isso. A história das dificuldades de aprendizagem, elas datam aí do século XVII, quando se teve o conceito de ensino para todos e na base da diversidade. No século XIX e XX, Montessori, Decloire, Froebel, Dewey, Makarenko, Mendel, Freinet criaram o princípio da escola obrigatória para todos e aberto para a vida. Esse princípio teórico nasceu a partir aí do pensamento teórico desses escritores. E aí também depois da Revolução Francesa, as pessoas passaram a exigir mão de obra preparada pelo crescimento do próprio capitalismo, pelo trabalho em série. E aí caíram em si, por assim dizer, que 10% das crianças não aprendiam ou aprendiam em ritmo lento. Aí surgiram aí os testes padronizados, que foi uma forma excludente de separar aqueles que eram não intelectuais dos intelectuais. E então descobriu que o fracasso escolar, a partir desses estudos e dessas pesquisas, tinham origem em fatores orgânicos, como primeiro enfoque. Então eles passaram a estimular os estudos neurológicos, neurofisiológicos, neuropsiquiátricos e passaram a construir, dentro dos conceitos teóricos, ainda que de forma bem primordial, os primeiros conceitos de anormalidade. Aqui no Brasil, em 1950, o fracasso escolar passou a ser alvo de preocupação. Já em 1958, o Serviço de Orientação Psicopedagógica, visando a melhoria da relação professor-aluno, passa então a criar os primeiros projetos de aprendizagem. A aprendizagem em si, ela envolve um processo de informação e começa com processos sensoriais, os sensores neurais e depois neurológicas, né? Porque são sensores que vêm através do tato, da visão, do olfato, se aprende até com a respiração, com o olfato, com o cheiro, com o tato, com a visão, com a audição. Então os processos sensoriais, neurológicos, psicomotores, psicológicos, eles estão interligados no processo de aprendizagem. Quanto mais a educação, o professor, o pedagogo, o assistente social, aquele que trabalha com o aluno, com o aprendente, por assim dizer, souber aproveitar esses sensores corporais, chamados 5 sentidos, mais sucesso ele tende a ter nos processos educacionais e de aprendizagem. Então existem aí alguns fatores que estão envolvidos na aprendizagem. São fatores psicodinâmicos, organização cerebral, visão, audição, maturidade, psicomotricidade,
fatores sociais, nível socioeconômico, cultural, linguístico dos pais, experiências vivenciadas e etc. Fatores emocionais e motivacionais, estabilidade emocional, personalidade, etc. É bom tomar muito cuidado com algumas teorias que visam apenas o rendimento escolar, que dizem, por exemplo, que a criança com fome aprende. Eu não posso negar que a criança com fome aprende. Se você obriga a criança a aprender, ela vai aprender. Mas existe uma diferença entre a criança que foi obrigada a aprender e a criança que aprendeu a aprender gostando de aprender. Essa diferença faz toda a diferença, vai ficar bem redundante tanta diferença, mas é isso que se precisa dizer. Vai mudar a vida dessa criança pro resto da vida. Uma criança que aprende a gostar de ler, não é de ler 2 livros, é muito melhor do que uma criança que foi obrigada a ler 10 livros. Porque ela pode desenvolver o gosto pela leitura, então isso vai acompanhá-la pelo resto da vida. Ela vai desenvolver o gosto pelo aprendizado, o desejo, a curiosidade por aprender. Então a criança aprende com fome? Aprende. Se ela for obrigada a aprender, ela aprende. Aprende com fome, ela aprende sentindo dor, ela aprende na marra, ela aprende debaixo de varada, de cintada, como nossos pais aprendemos, na palmatória. Aprende, claro, não há como negar que aprende. Mas existem formas mais humanas de ensinar uma criança a aprender, com certeza, mas que trazem mais resultados a longo prazo. Somos educadores a longo prazo, não somos educadores. Existe hoje uma preocupação teórica muito grande com o IDEB, por exemplo, que acaba gerando a necessidade de um resultado imediato, sem observação do todo. Quando educa-se para a vida, na construção de um indivíduo emancipado, crítico, capaz de analisar a realidade por si mesmo e de tomar decisões políticas, pensa-se num indivíduo que aprendeu a gostar de ler, porque foi estimulado na escola por meio de atividades e processos atrativos, inteligentes, lúdicos, alegres e felizes. Ele foi conduzido dentro desse processo e ele aprendeu, desenvolveu a capacidade de gostar disso. Hoje nós temos um problema no Brasil muito grande em relação à matemática. Ninguém gosta de matemática e todo lugar que a gente passa eu ouço as pessoas dizendo: eu odeio matemática. Mas eu já consegui mudar esse conceito na vida de muitas pessoas que acabaram descobrindo que na verdade gostavam de matemática, porque gostavam de dinheiro, por exemplo, né? Todo mundo gosta de contar dinheiro, e outros fatores. Então acaba se descobrindo que 70% das pessoas que dizem que não gostam de matemática, na verdade gostam, mas foram ensinados por meio da repetição, por meio dos costumes culturais, da negação, a não gostar de matemática. E também isso também é fruto da falta de projetos pedagógicos adequados para motivar as crianças e conduzir, estimular as crianças a gostarem de matemática. Óbvio que alguns já nascem gostando. Então só será possível resolver esse problema que nós temos no Brasil, dessa deficiência matemática, que já se tornou matéria de jornais internacionais, só será possível quando, dada a educação infantil, começar a desconstruir essa rejeição pela matemática. Voltando aqui para os fatores envolvidos na aprendizagem, também temos os fatores intelectuais, que é a capacidade mental global, as capacidades perceptivas na resolução de problemas, etc. E os fatores escolares. Aí a gente tem uma palavra que tem agora entrado em voga, que é a despedagogia, né? São uma relação daquilo que mais desensina, criando um neologismo aí. Despedagogia também é um neologismo, que a criança menos aprende quando vai para a escola do que quando fica em casa. Ou seja, a criança volta para casa mais ignorante do que quando foi para a escola. Existe isso? Sim, existe. E a gente pode ver em relação, na comparação, às vezes a criança sai de uma escola com um nível de desenvolvimento, já sabe ler tudo, vai para outra escola e desaprende a ler. Eu já vi muitos casos assim. Sai de uma escola sabendo alguns conceitos matemáticos, em 6 meses na outra escola não sabe mais nada. Existe isso, existe. Essa é a despedagogia. Tem como criticar todos os professores? Não. Mas muitos deles precisam de uma capacitação, um melhoramento, de um refinamento de conhecimentos e conceitos relacionados à pedagogia. Há uma necessidade muito grande por parte de alguns de romper com o tradicionalismo para só ficar com aquilo que se chama moderno.
e existe um outro grupo que não quer nada do tradicionalismo, aliás, do moderno, só quer ficar com o tradicionalismo. Eu penso que tanto um quanto o outro estão errados. Eu acho que aproveitar o melhor, eu concebo que aproveitar o melhor do tradicionalismo de forma moderna e dentro das concepções teóricas é o melhor caminho. E aproveitar aquilo que vem de moderno também, das teorias educacionais e dos métodos, o de melhor, aquilo que deu certo, aquilo que funcionou, sem causar prejuízo à criança, sem provocar na criança um sentimento de repulsa contra a educação, e quem precisa ser entrevistado para saber disso não é o professor, é a matéria, é o produto, é o aluno. Trocando em palavras bem técnicas aqui, é ele quem precisa definir qual é a melhor forma de aprender. E até hoje só os consultados até hoje têm sido os professores. Não é o professor que aprende, é o aluno. É óbvio que o professor aprende junto, mas o principal fator de aprendizagem aí é o aluno. E aí ele não tem sido perguntado qual é o melhor método, qual é a melhor forma. Então, às vezes, observar é o suficiente. A aprendizagem necessita da integridade das funções do sistema nervoso central. Armazenamento, integração, formulação, regulação. As funções do sistema nervoso periférico, elas precisam estar bem conectadas, ligadas, bem resolvidas. O que acontece? Existem problemas, às vezes, psicológicos, problemas de ordem afetiva, problemas de ordem social, mal resolvidos na mente de uma criança, no cérebro de uma criança. Tudo isso interfere nas aprendizagens. E muitos desses casos só vão resolver, só os próprios pais podem resolver. Mas em alguns casos, existe a possibilidade da interação da escola com a equipe multiprofissional para trazer melhoria nas aprendizagens. Algumas funções físicas superiores do cérebro e do próprio corpo, por exemplo, a integração aditiva, atividade perceptiva da informação sonora que é transmitida para análise e decodificação cortical. Segundo, memória e memorização, é a capacidade que assegura a aprendizagem da língua, estocagem de informações e repertório do léxico. Esse aqui foi um dos assuntos da minha especialização em educação infantil, que eu gostei muito de ter feito, aprendi muito e até hoje tem servido muito para mim. Em terceiro aqui aparece a atividade práxica, que são movimentos precisos ou não, operações de escolha, aproximações, hipóteses, de onde surge o plano motriz a realizar. E daqui da atividade prática, ela nega todo o princípio de copia e cola, de repetição e memorização, porque aqui, dentro do princípio da atividade prática, se pretende oferecer ao aluno o direito de pensar, de interagir, de escolher mais de uma resposta para o mesmo problema. Então, isso é normal. Vocês estão ouvindo um solzinho aí do notebook, quando muda o slide aqui da aula, que eu estou seguindo como esqueleto, ele faz esse som, mas acredito que nada que vai influenciar. Então, o que é que acontece? Por que acontecem alterações da aprendizagem de uma criança para outra? Fatores orgânicos, embriopatias, fetopatias, placentopatias, baixo peso ao nascer, isso já lá nas questões ainda quando é um bebê. Malformações congênitas, incompatibilidade sanguínea, doenças infecciosas, gestacionais, microcefalia, prematuridade, hemorragias cerebrais, anoxia, intoxicações, infecções perinatais. Então são várias questões, às vezes uma mãe que vem de uma situação socioeconômica vulnerável, não tem como ter muito asseio, não tem acesso às vezes a muito. Hoje está bem melhor, graças a Deus, e a luta das pessoas, a resistência que tem se formado nesse sentido já melhorou bastante. Então também por função de audição, visão, funcionamento glandular, falta de concentração, sonolência, lacunas do hipertireoidismo crônico, alimentação, que é a subnutrição, déficit alimentar crônico, que produz a distrofia generalizada, que é conhecido também como raquitismo. Ainda até recentemente tivemos no Brasil problemas assim, hoje já está quase que superado. Precisa também a questão também de sono, abrigo, conforto, repouso para o aproveitamento das experiências, ou seja, o cansaço físico, criança que tem dificuldade para dormir, seja de que origem for,
E aí também temos para alterações da aprendizagem os fatores orgânicos. Já falamos sobre fatores orgânicos, né? Vamos ver o próximo slide. Sim, os fatores genéticos. O potencial de aprendizagem também é herdado. A contribuição da genética é indispensável, chega a ser mais relevante que o envolvimento sociocultural. E o que fazer com os fatores genéticos? Então, quem tem fator genético não aprende porque o pai não aprendeu, o avô não aprendeu, o bisavô não aprendeu. Não é bem assim. A ciência ela evoluiu, hoje já existem técnicas para mesmo pessoas que tenham fatores genéticos que geram dificuldade de aprendizagem possam aprender também, tanto quanto qualquer outra criança. Nós temos também os fatores psicógenos. Na história prévia ao ingresso na escola, revela sinais de neurose infantil, pavor noturno, enurese, que é urinar na cama, agressividade. Os problemas surgem como reação secundária a seus problemas de rendimento escolar. Atitude depressiva diante das dificuldades, tristeza e culpa diante do temor de viver, novo fracasso, retira-se, recusa-se a competir. Então são as psicoses infantis, elas se manifestam aí já desde o bebê. Tem bebê que já apresenta certo nível de psicose, a gente já viu muito documentário a respeito disso, né? Temos também o autismo, indiferença à linguagem dos outros. Outras psicoses organizam linguagem abundante, atrapalhada, mundo imaginário, estranho, assustador, pobreza da organização psíquica, mistura de banalidades, neologismo, bizarrias, consoantes estranhas, pobreza do léxico e das formas gramaticais, dificuldade no desenvolvimento da fala, no amadurecimento do comportamento de acesso à resposta, a construção de hipótese de resposta, tudo isso como resultado de problemas psicológicos de ordem de psicose infantil. As crianças elas têm uma tendência de internalizar a noção de errado e feio, de burro, de ignorante, e isso acontece às vezes muito entre irmãos em casa, mas também acontece nas escolas. Por exemplo, eu anotei aqui foi anotado aqui nesse slide alguns aspectos, diz assim, a mãe de uma criança diz assim para a mãe: minha mãe disse que meu desenho é feio, eu chego em casa e nem mostro para ela e também acho feio, vou mudar tudo. Aí outra criança diz assim: tá feio, professora. Aí o professor diz assim: tu riscou tudo, você sabe pintar direitinho, mas foi riscar tudo, acabou com tudo. Ou seja, é uma construção de errado, de feio, que vai sempre diminuindo. Hoje, nas concepções teóricas, já se sabe que a criança, pelo menos até os 6 anos de idade, não erra. Ela constrói aquilo que sabe. Ela não constrói errado porque quer construir errado. Ali é o desenho de mundo dela. Ela está pintando o mundo dela, ela está transferindo para o papel a imagem que ela tem na mente. E ela consegue fazer aquilo. Será que se uma criança conseguisse fazer o rosto perfeito de uma pessoa, ela não faria? Com certeza faria. Aí a outra criança diz assim: então vou fazer outro. Aí o professor interrompe: depois do recreio tu faz, você faz, agora já vai acabar a aula. Interrompe todo o processo, quer dizer, não aproveitou nem o anterior e nem teve oportunidade para o posterior. Existem também aí que, como parte das dificuldades de aprendizagem, os fatores pedagógicos. São condições metodológicas inadequadas, ênfase demasiada no aspecto fonético, produz uma leitura excessivamente analítica que limita a compreensão e a velocidade da leitura, método monótono, difícil, que descuida os interesses infantis, a seleção de vocabulário dos temas, professor pouco flexível na aplicação do método, desconsideração das diferenças individuais das crianças, falta de estímulo nas habilidades que são negados, e esses são pré-requisitos para as etapas de aprendizagem. Então o que acontece? Os fatores pedagógicos também aparecem aqui como parte do processo de dificuldade de aprendizagem. Atitude agressiva, pejorativa diante dos superiores iguais, revela rechaço, negativismo, franca hostilidade com o professor e colegas mais adiantados. Isso aqui já é um comentário de um estudo sobre uma sala em que o autoritarismo desvelado era aplicado. A atitude de negação e antipatia pelas atividades que causam decepção e frustração, afastamento da realidade e pela excessiva satisfação na fantasia, seja pela fixação com o aparato de crescimento na criança. Ou seja, essa afirmação que acabei de ler tem relação com um professor que fixa
a sua visão apenas naquilo que o aluno não aprende e esquece de observar o que ele aprende. Ele parece que sente-se na obrigação de fazer o aluno aprender exatamente aquilo que ele quer ensinar, em vez de procurar contornar o que o aluno não aprende nesse momento e ensinar outras coisas do interesse do aluno que vai produzir o aprendizado, e com certeza isso que hoje ele quer no futuro será conquistado, mas ele fica preso naquilo ali, constrói uma atitude de negação, não aprende, e aí desperdiça todo o restante, todo o universo de outras possibilidades que poderiam se desenvolver nesse processo. Então gera aí uma antipatia pelo conhecimento, gera uma antipatia do aluno para o professor, gera uma antipatia do professor para o aluno, e fica tudo travado, ninguém vai para lugar algum. E aparece aqui também os fatores socioculturais, né? Condições habitacionais, sanitárias. Aqui entra muito o trabalho do assistente social nesse ponto aqui. Apesar de estar em todo o processo, existe a ação, a possibilidade de intervenção do assistente social junto aos outros profissionais, mas esse mais especificamente de forma mais nítida, mais necessária. Condições habitacionais, sanitárias, higiene desfavoráveis, privação lúdica, psicomotora, ambiente repressivo, desemprego, insegurança econômica crônica, analfabetismo dos pais, zonas suburbanas e rurais, relações intrafamiliares desfavoráveis, grupos sociais muito numerosos, modelos linguísticos pobres, baixas expectativas culturais. Isso é um problema muito grave. Meu pai foi gari, eu vou ser gari. Nada contra ser gari, é uma profissão nobre. Meu pai foi boia fria, eu vou ser boia fria. Ou seja, a criança acaba desenvolvendo um senso de continuação dos processos. A dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestas por dificuldade significativa de aquisição e utilização da compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio matemático. E tudo isso vem também do berço, é também uma herança cultural que vem de família, muitas vezes passado de pai para filho, e o filho sente dificuldade até por querer imitar o pai de superar aquela limitação. Então hoje nós temos esse problema no Brasil, que é o problema da imitação cultural paternal, que também precisa ser superado. Não só as crianças na escola precisam ser educadas, os pais precisam ser educados. Então cabe também ao assistente social fazer um trabalho junto à família para que esses pais que ainda se encontram em estado de analfabetismo procurem se alfabetizar, para que o filho também siga o seu modelo cultural e possa pensar no crescimento intelectual. As dificuldades de aprendizagem também se caracterizam pela impossibilidade ou dificuldade momentânea para a aprendizagem, por motivos internos ou externos que, quando resolvidos, deixam de obstacularizar ou impedir o aprendizado. Exemplo, a doença momentânea, morte de um ente querido, mudança de escola, de cidade. Esses são fatores que são momentâneos, que precisam ser levados em conta também, né? Para um encaminhamento, aí, a orientação, muitas vezes de um psicólogo, ou de um psicopedagogo, ou de um outro tipo de acompanhamento de acordo com cada especificidade de cada caso. Então, além das dificuldades de aprendizagem, nós temos os transtornos de aprendizagem, que é o funcionamento acadêmico abaixo do esperado para a idade cronológica, nível de inteligência e na educação apropriada para a idade. Eles interferem significativamente no rendimento escolar ou nas atividades da vida diária, que exigem habilidade de leitura, escrita ou matemática. Então é um processo bem complexo. Algumas terminologias, por exemplo, terminologia atual, DSM-4, alerta que, em relação à idade, determinadas dificuldades podem ser normais, mas, se persistirem, acabam saindo da normalidade. Portanto, faz referência ao rendimento acadêmico em idade escolar, sendo dessa dificuldade mais pronunciada se o desenvolvimento de linguagem é o implicado. Sugere como fator predispositivo algum dano perinatal. O DSM é o Manual de Transtornos Mentais, o Manual Estático de Transtornos Mentais. Ele traz essa categorização dos transtornos que ora serão apresentados. Nós temos o transtorno da conduta, o transtornos desafiador de oposição, temos o retardo mental, transtornos invasivos do desenvolvimento, o autista, o Rett, o Asperger e outras sem especificação. Temos também aí como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tipo predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, e o tipo combinado, que é um pouco de cada. Temos os transtornos de comunicação, que incluem transtorno da linguagem expressiva,
misto da linguagem receptiva e expressiva, fonológico, disfemia, gagueira e outros sem especificação. Temos também aí como parte desses transtornos a evolução das perturbações da linguagem, ou seja, a própria disfunção que traz a dificuldade de aprendizagem, ela também traz uma evolução. A pobreza do léxico, as formas sintáticas rígidas, perturbações articulatórias, em geral difícil de distinguir, as inabilidades que são sequelas de perturbações da linguagem e as que são variantes orais de uma fala relaxada ou popular, aquela herdada do pai, que fala errado, que já herdou um regionalismo, e o regionalismo tem que ser respeitado, mas em níveis acadêmicos e de aprendizagem ele acaba sendo um impedimento para o aprendizado, porque torna-se um fardo a mais a se superar. E aí também como perturbação aparece o atraso no desenvolvimento de linguagem, transtorno cognitivo, impedindo o uso adequado do léxico, da semântica e da sintaxe, incapacidade de expressar ideias por meio de palavras, de construir frases, seja para falar, que dirá para escrever ou então e depois para ler. Então, se a criança já tem a dificuldade de construir um período, uma frase, oralmente, imagine ela construir esse período oralmente, mentalmente, e depois transcrever isso para o papel. Veja em que dificuldade encontra-se muitas crianças sendo cobradas sem serem entendidas. Nós temos também aí disfasia infantil, que é a desestruturação da linguagem e da fala, ela é de origem neurológica. E partindo desse princípio, então nós vamos começar a entender as principais disfunções. Primeiro, alexia, incapacidade total para ler. Agrafia, incapacidade total para escrever. Acalculia, incapacidade para compreender o mecanismo do cálculo. Afasia infantil, falha na expressão e compreensão, transtorno na estruturação da linguagem decorrente de distúrbio no funcionamento cerebral, isso de acordo com Spinelli, 1983. Agnosias, desordem de recepção, apraxias e dispraxias de ordem motora, e aí exige aí a necessidade da intervenção de um fisioterapeuta, em muitos casos, para fazer fisioterapia com essa criança que tem problema de ordem motora. Então acaba sendo um trabalho que exige a intervenção de outros profissionais. E como disfunção também aqui, a disfemia, que é a gagueira, ela pode aparecer durante o desenvolvimento da fala, segundo episódio, em situações de insegurança, cansaço, de contrariedade, situações de estresse emocional, entrada ou mudança de escola, viagem, nascimento de um irmão, hospitalização ou convivência com outra pessoa que tenha gagueira ou criança, um tio, um parente próximo, alguém de influência, a criança acaba absorvendo. Sem ser gaga, ela acaba se tornando gaga. Acaba desenvolvendo a disfemia. E aí é mais fácil, tem que haver a intervenção de um profissional, de um psicopedagogo, de um psicólogo, ele já vai superar, porque foi só uma questão de costume e não um problema neural. Temos também as dislalias, que é o transtorno da fala sempre com lesões ou malformações faciais, antes dos 4 a 6 meses. Fisiológico, após pode ser considerada patológica, né? As dislalias são o lábio bifemoral, o lábio partido e outras questões de língua grudada, de língua pregada, língua que precisa de intervenção cirúrgica. Aí também as disartrias, que é o transtorno da fala secundário à lesão cerebral, transtorno gnósico práxico, isso segundo Pereló, 1995. A disgrafia, que é o meu caso, né? É o transtorno na escrita, traçado disforme, margens mal feitas, linhas irregulares, expressão forte ou fraca, ligações inexistentes, letras angulosas, falta de letras, e junto com a disgrafia, às vezes até atrelada a ela, ou sendo as duas partes de um todo, aparece a desortografia, que é a confusão na escrita, no uso das letras B, D, que são parecidas, P e Q, que são parecidas, E e A, B e H, F e V, P por B, N A por A, E N por E, casa com S com casa com Z, azar com Z por azar com S, que no caso fica exame por exame com Z, caixa por caixa, pipoca por picoca, lâmpada por palada, enfim. Há em toda uma inversão na construção das palavras. Essa é a desortografia. Aí tem a descaligrafia, escrita ilegível em espelho. Tem a dissintaxe, que não coordena a sintaxe, não constrói
períodos com sintaxe corretamente. Transtornos de matemática, operações aritméticas acentuadamente abaixo da espera para a idade cronológica, a inteligência e a escolaridade do indivíduo. Confusão para conceitos numéricos ou incapacidade para contar corretamente. Podem estar associadas a diferentes habilidades prejudicadas. A linguística, compreender ou nomear termos, operações ou conceitos matemáticos e transpor problemas escritos em símbolos matemáticos. Habilidades perceptuais, reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos e agrupar objetos e conjuntos. E a descalculia, dentro das questões de transtorno de matemática. Habilidade de atenção e memória, copiar corretamente números ou cifras, lembrar de somar números levados, aqueles números que são levados acima, e observar sinais de operação. Habilidades de matemática, ou seja, seguir sequências matemáticas, contar objetos, aprender tabuada de multiplicação, torna-se geralmente visível durante o 3º ou 4º ano, podendo, porém, somente ser percebido lá pelo 6º ano, ou depois desta. Depende muito de cada caso e da sua especificidade. Existem algumas variáveis que interferem no desenvolvimento motor, que estão relacionadas às dificuldades de aprendizagem. Por exemplo, a integridade do sistema nervoso, a maturação biológica adequada, a evolução adequada de todas as funções psicomotoras, estimulação do meio que proporciona oportunidades para vivenciar diversas situações no ambiente físico e social, integridade dos órgãos dos sentidos, evolução afetiva, e isso pode gerar algumas consequências, ou seja, possíveis consequências que podem ser ocasionadas aí pelas dificuldades de coordenação visomotora. Responder às exigências do ambiente, vestir-se ou realizar tarefas simples, competir em jogos e esportes, recorte, colagem, modelagem, dobradura, para escrever e pegar no lápis, pintar. Pode contribuir para a formação de problemas na autoestima, pelos fracassos em satisfazer as cobranças do ambiente, e tudo isso aí precisa ser minorado, precisa ser adequado e cuidado pelo profissional envolvido. Possíveis consequências também nas atividades das dificuldades de percepção. Percepção de figura fundo, desatenção, desorganização, dificuldades em localizar linhas em páginas, pular trechos na leitura, encontrar a linha posterior, a linha seguinte no texto que está se lendo, de encontrar objetos e palavras em dicionários. Possíveis consequências das dificuldades de percepção. No caso da percepção visual, a posição no espaço, relações espaciais, perto, longe, direita, esquerda, constância perceptual e figura de fundo. E também dentro dessas questões aparecem as relações espaciais, que dificultam a percepção correta de letras em uma palavra tipo nefiar, enefiar, enfiar, no caso na matemática. A sequência dos processos de problemas com divisão longa, posição relativa dos números em problemas de multiplicação, e também acompanhando esse mesmo argumentação dentro da questão das constâncias perceptual, aparecem as dificuldades em perceber as formas, tamanhos, cores, dificuldade de trabalhar com números escritos de formas diferentes, a dificuldade de entender as posições dos objetos no espaço, os símbolos das palavras e números distorcidos, confuso, confundir, por exemplo, o B com o D, o 24 com 42, inverter os números na sua organização. E também dentro dessa mesma conceito aparece a percepção tática, onde a criança desenvolve dificuldade para exercer pressão no lápis ou da caneta, pesado ou leve, aperta demais, aperta a ponta do lápis demais, quebra o lápis, desajeitado ao lidar com objetos, escreve de forma muito pesada sobre o caderno ou de forma muito leve. Em ambos os casos está relacionado à percepção tátil. E também, e aí nos leva ao segundo ponto, ao próximo ponto, que é a comunicação escrita. Crianças com problemas na linguagem, em sua maioria, encontram dificuldades na aprendizagem da escrita. Confusões, fonema, grafema, inversões, dificuldade de memorização de uma sequência, incapacidade de decifrar textos e compreender o sentido. Então a criança não, usando a linguagem bem comum, português bem, ela não é ignorante, não é burra, ela tem uma dificuldade de organizar esse conhecimento na mente. Para isso, o profissional adequado deve fazer um diagnóstico diferencial desses transtornos, deve ter uma especialização para isso, e é trabalho da assistência social fazer esse encaminhamento, a mediação entre o usuário e esse profissional.
No caso, se não estiver na escola, ele deve encaminhar ou trazer o profissional para dentro da escola ou levar o usuário para fora da escola. E para fazer essa avaliação, devem ser considerados os fatores: variação normais da realização acadêmica, falta de oportunidade, ensino fraco, fatores culturais e sociais, prejuízo visual ou auditivo, retardo mental, fatores emocionais graves, entre vários outros fatores. Se a identificação for precoce, o professor poderá identificar, levantar, investigar determinados sinais precocemente, sem banalizar ou negligenciar. Sendo precoce essa identificação, é muito melhor para fazer o tratamento. Deve-se evitar o rótulo ou a etiqueta. Primeiro, deve-se intervir no ambiente, depois no professor e, por último, a criança. Se não, de repente, o problema está no ambiente, a criança está tendo dificuldade de aprendizagem por causa do ambiente. Eu ainda incluiria aqui a família, para depois trabalhar a criança, né? Porque quando chega na criança, por mais sensível que seja, sempre haverá uma exposição. E para finalizar, gostaria de aqui expor um pensamento. O labor educativo impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos de sacrifício e benefício do conjunto. Educa-se sempre que se pense fazê-lo ou não. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não, é automático. O processo de educar é automático. A forma como se educa é que nos faz alguma diferença. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês algumas leituras recomendadas para essa área. Nem todas eu tenho direitos legais para colocar na plataforma, então eu vou indicar. Você precisa comprar, são livros, né? Leitura recomendada desta aula. Introdução às dificuldades de aprendizagem, de Vitor Fonseca, da editora Artes Médicas. Manual de dificuldades de aprendizagem, linguagem, leitura, escrita e matemática, Jesus Nicásio Garcia, também da editora Artes Médicas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem, Sara Paim, também da Artes Médicas. Dislexia, manual de leitura corretiva, da Mabel. Condemarim e Marli Bloquitz, também da Artes Médicas. E problemas de aprendizagem, Elizabeth de Assunção e José Maria Tereza Coelho, da editora Ática. São os livros que vão complementar esta matéria. Muito obrigado, participe do fórum, deixe a sua reclamação, a sua sugestão